Tem que marcar. Alô, gente, vocês estão ouvindo? Oi, Então, professor, boa sim, tarde. Boa Estamos sim, tarde. professor. Então tá, vamos começar, tá? professor, Oi, fala. antes de começar, o senhor poderia, não sei se você tem, de nos dizer quais são os tópicos da matéria da P2? Tá P2? Sim. Se não puder, se não tiver agora em mãos, pode mandar para a gente depois pelo WhatsApp. Não, eu te falo no final da aula, eu tenho. Eu te falo no final da aula. Show, Mas obrigado. assim, essa é a primeira aula de P2, tá? Aham. As notas até que foram, assim, de modo geral, até que foram boas, né? Sim, foi bem, a maioria tirou até acima de 7. Nós vamos fazer, nós vamos ter aula prática, né? Nós vamos ter aula prática na primeira e segunda semana de outubro, de novembro, primeira e segunda semana de novembro. Depois a gente vai fazer o TAC, vocês estão pedindo para mudar, né? Eu falei com o Júnior, a gente vai resolver essa semana com vocês, para ver se vocês podem mudar, né? E também para mudar o TAC, tem que ter, todo mundo tem que ter 100% querendo mudar mesmo, né? Para não dar problema depois. Isso é certo, não é? Não, só os 100% estão querendo mudar o TAC? Sim, professor, a gente conversou na turma, no Tá, caso da turma B, né? não, Que tudo queria bem. mudar. Entendi. Não, então 100% da turma, né? Porque se um, às vezes, não quer, zero ou dois não quiserem, acaba dando problema. Mas tudo bem, vamos lá então. Depois a gente Professor, conversa. só mais uma dúvida. O TAC vai ser também a partir dessa matéria de hoje, né? Isso, a Tá, partir joia, dessa obrigada. matéria e daquele mesmo sistema, tá? Ô, professor, em relação a essa mudança de TAC, só para interromper o senhor pela última vez, o senhor tinha falado que eu tinha até, fui até eu que falei com o senhor da outra vez, mas tinha perguntado se podia mudar ou para o dia 29, que é semana que vem, ou para o dia 5, que é no dia do TAC da turma A. Você tem uma noção se seria O junto com o da problema, turma A? o problema de semana que vem é que vai ter uma aula muito ruim, né? Acho que teria mais interessante o TAC ter mais aulas para você até estudar, deixar a matéria em dia. Semana que vem não, né? Entendi. Então você acha que ficaria melhor para o dia 5 junto com o da turma A? Mas aí vocês pediram para mudar, não foi para o final do mês, não foi? Não, na verdade, o nosso TAC era dia 12 e a gente queria adiantar, porque a gente vai estar Ah, no você meio de queria provas. adiantar. Tá. É. Então, mas a gente até... Eu estou conversando com o Júnior sobre isso, né, para ver se a gente vai aceitar e a gente fala com vocês, de comum acordo com vocês, a gente vai falar com vocês, tá? Depois da aula, então, a gente conversa. A doença de Legg-Calvé-Pertz é uma doença grave, eu vou voltar aqui, ó.
É uma doença, você está vendo aqui um raio-x de bacia, e aqui eu tenho uma necrose. Se você comparar essa cabeça do fêmur aqui, ó, esquerda, ela está normal. Essa aqui, direita, está com achatada, está com uma necrose. Essa necrose, ela normalmente é de causa desconhecida e, claro, que vai ter muita dificuldade um paciente com uma necrose da cabeça do fêmur. Ele vai ter, para a sua vida toda, né? Ele vai ter uma sequela, podendo ter muitos problemas, tá? Então, a doença de Lecca-Alves-Pertz é definida como necrose avascular idiopática. Ela é autolimitada. O que quer dizer autolimitada? Ela tem um começo e tem um final. O final, ele pode ser com sequela ou não. Então, ela é autolimitada. E a cabeça do fêmur? A cabeça do fêmur, ela pode ser muito comprometida ou pouco comprometida. Isso a gente vai ver na classificação. Tá? E vai dar muito, e vão haver muitas complicações, né? Complicações graves, porque, afinal, o nosso quadril é uma articulação importante, uma articulação de carga, é uma articulação que faz vários movimentos, né? Então, vai dar muitas complicações, tá bom? Essa é a necrose da cabeça do fêmur, ó. Aqui normal, aqui a cabeça do fêmur achatada. Aqui é um quadril, um raio-x de bacia, ó, um raio-x panorâmico de bacia, eles chamam de dupla abdução. É um perfil. Você está percebendo que a coxa está aberta, está abduzida. Então, é em perfil. Ó. Essa cabeça do fêmur aqui é normal e essa cabeça do fêmur aqui está totalmente alterada, está fragmentada. A gente mal consegue ver a cabeça aqui. Está bem fragmentada. A cabeça dando alteração, consequentemente, vai começar a ter alteração no colo também, no colo femoral. Tá? Então, ó, vocês têm que ter uma noção espacial grande da bacia. Então, por exemplo, aqui tem uma bacia, eu estou em AP. No AP, essa aqui é a parte lateral do colo, essa aqui é a parte medial do colo. Ó, parte medial do colo, parte lateral do colo. Aqui, eu estou em perfil, dupla abdução, posição de Loewenstein, daqui a pouco vocês vão ler. É um perfil. Então, eu estou vendo aqui, ó, de lado, o fêmur de lado. Então, essa é a parte anterior do fêmur e essa aqui é a parte posterior do fêmur. Tá? Aqui um fêmur, para vocês relembrarem, ó, o fêmur de uma criança, ele tem aqui a cabeça, né? Se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver aqui a cartilagem de crescimento, está aqui, ó. Aqui o colo do fêmur, está caminhando aqui para a parte do corpo do fêmur. Aqui o tubérculo maior do fêmur, que também tem um núcleo de crescimento. Tá? A cabeça, né, é arredondada, claro. E aqui a cartilagem, né, a cabeça do fêmur normal aqui. Vocês podem perceber que esse osso aqui é um osso bem esponjoso, bem trabeculado, ó, tá? O histórico da cabeça, o histórico da doença de Lecca-Alves-Pertz é um histórico, né, importante porque são 3 autores, ó. Leck, Calvé e Pertz, são 3 autores. Então você vai ter aqui, ó. A primeira descrição foi feita em 1909, como fosse uma tuberculose. Mas um ano depois viram que não tem nada a ver com tuberculose. Em 1910, 3 autores, o americano, Leck, o francês, o Calvé, e o Pertz, o alemão, Leck, Calvé, Pertz, eles definiram como uma doença, uma necrose da cabeça do fêmur, de etiologia desconhecida. Não tinha nada a ver com tuberculose. É uma necrose de etiologia desconhecida. Então, e os livros mostram, historicamente,
que os autores estudaram independentemente. A coincidência é que foi no mesmo ano, mas eles estudaram independentemente, tá? Descreveram essa patologia. Existem fatores predisponentes, são vários fatores. Por exemplo, é mais frequente nos europeus, nos esquimós, nos japoneses, nos mongóis. Raramente acontece nos negros, nos australianos, nos índios americanos e nos polinésios, relacionado a baixo nível socioeconômico. Tá? Existe uma incidência familiar, um fator familiar, né? Mas, por exemplo, o fator familiar tem uma característica também. Por exemplo, filho tem menos, se o pai tem, os filhos têm menos chance de ter. Então, seriam os parentes mais indiretos, né? Os parentes que não são parentes de primeiro grau, né? São os parentes de segundo, terceiro grau, né? Que teriam mais chance de ter em relação ao fator familiar. São crianças de baixo, na verdade, de baixo nível socioeconômico, na verdade, é mais predisponente. Aqui, ó, baixo peso ao nascimento, a prematuridade tem relação, oligodramia, prematuridade, apresentação pélvica, são fatores relacionados à doença de Pertz. Pais idosos também. Quando a gente estuda uma criança de doença de Pertz, ela tem a idade óssea atrasada. Por exemplo, uma criança de 5 anos de idade apresenta uma idade óssea de 3 anos de idade, por exemplo. Ela tem sempre uma idade óssea atrasada. E ela é mais comum no sexo masculino. Mais comum no sexo masculino. Ela pode ser bilateral, em 12% dos casos, tá? Ela pode ter dor, né? Claro. Uma criança com a doença na cabeça do fêmur, ela vai ter muita dor. É uma dor inguinal no quadril, né? Irradia para a face anterior da coxa e pode chegar até o joelho. A criança manca, ela fica claudicando, mancando, e ela tem limitação de movimento. Primeiro, eu vou ter limitação da abdução e da rotação interna. Isso a gente pergunta em prova, né? Em TAC, por exemplo. Quais são os primeiros movimentos comprometidos no quadril? Os primeiros movimentos comprometidos no quadril são normalmente os de abdução e de rotação interna. O encurtamento pode acontecer, né? Claro que pode. Imagina uma criança, né, com uma doença da cabeça do fêmur, né? Eu tenho aqui uma necrose da cabeça do fêmur, ela vai ter um certo encurtamento, né? O encurtamento acontece. Só que o encurtamento não é encurtamento exagerado, né? Mas acontece o encurtamento. E a faixa etária? A gente pergunta muito faixa etária. E o tratamento é muito relacionado à faixa etária. Por exemplo, criança de 4 a 8 anos de idade, isso acontece mais no sexo masculino, e de 4 a 8 anos de idade. É claro que pode acontecer com a criança de 2, 3 anos, pode acontecer com a criança de 10 anos, de 11 anos, né? Mas é mais entre 4 e 8 anos. É muito mais fácil eu tratar a doença de Pertz com uma criança de 4 anos do que com uma criança de 8 anos. Porque a criança de 4 anos tem um poder de remodelação maior, a gente vai ver. A cabeça ela vai se recuperar de uma forma melhor, né? Os movimentos, ó, quando a gente examina uma criança, tentando fazer movimentos no quadril, a abdução e a rotação interna são os primeiros movimentos comprometidos. Tá bom? Aqui, por exemplo, uma coisa que a gente tem que evitar em prova para vocês é perguntar o incorreto. A gente tem que perguntar só o correto. Mas, às vezes, em provas de residência, eles perguntam também o incorreto, né? Essas provas de hospitais de residência, por exemplo. Uma criança, né,
com doença de Legg-Calvé-Pertz, tá? Apresenta marcha claudicante, que piora com a atividade física e melhora com repouso. Tá certo, né? A criança pode sentir dor na região inguinal, na região do quadril, do trocânter maior, na porção anteromedial, na extremidade distal da coxa. Pode, uma dor que pode irradiar para a coxa. A flexão do quadril está muito afetada? Não. O que está muito afetada é a abdução do quadril e a rotação interna do quadril. Com o passar dos meses, devido ao desuso, né, o que pode... O membro ele fica afetado, então a criança começa a claudicar. Então, o que acontece com a musculatura? A musculatura sofre uma hipotrofia da musculatura da coxa, do quadril, né? É uma criança que vai usar menos aquele quadril por causa da dor. Então, a flexão do quadril, realmente, ela quase não está afetada. O que está afetado é a rotação interna e a abdução do quadril. A doença, quando ela incide antes de 6 anos de idade, tem um melhor prognóstico. Quanto menor a criança, melhor de tratar. Por quê? Porque ela remodela mais fácil. Aquela cabeça que está achatada, ela vai ficar redonda mais fácil, né? E assim, vocês têm que conhecer, cai muito isso em prova, concurso também, que a doença de Pertz, Legg-Calvé-Pertz, ela é autolimitada, quer dizer, ela tem um início, tem um fim, e ela passa por 4 fases radiológicas. Então, ela passa na sequência, ela passa por necrose, fragmentação, reossificação e a fase de sequela, que é a fase final, a fase residual. Ficou normal ou ficou com sequela? Então, ela tem fase de necrose, a fase de fragmentação, a fase de reossificação ou remodelação, né, da cabeça, e depois a fase de residual, que eles chamam, quer dizer, a criança ficou bem ou ela ficou com alguma sequela? 4 fases. Tá? 4 fases. Vou voltar ali, ó. O que acontece? São as 4 fases radiológicas que tem que conhecer. Primeiro, o que acontece com a cabeça? Ela necrose. Ela começa a ficar achatada, começa a ficar branca, ela necrose. Tá? Ela fica mais aqui, ó, hipotransparente, né? Mais branca. Se ela estivesse ficando mais preta, seria hipertransparente. Uma criança de 4 anos e 11 meses. Uma fase boa de tratar, né? Depois fragmenta. A gente faz uma imagem que a gente quase não vê a cabeça. A gente vê pedaços de cabeça. Ó. Um pedaço aqui, ó. Tem um pedaço aqui. Tem um pedaço aqui. Ela fragmenta. Depois ela começa a remodelar. Isso aqui já é uma fase em que a cabeça está remodelando. É uma fase longa, é um tratamento muito longo. Ó. A criança já tem 7 anos e 3 meses. Ó. Então, olha só, começou o tratamento ó, na criança de 4 anos e 11 meses, olha só. Necrosou, né? Aí, quando ela tinha 5 anos e 8 meses, começou a fragmentar a cabeça. Aí, depois, quando ela tinha 7 anos e 3 meses, a cabeça está remodelando aqui, ó, usando o acetábulo como malte. Olha que tratamento longo, tratamento difícil. Né? E aqui a fase residual, que eles chamam a fase de cura. Na fase de cura, quanto mais redonda tiver a cabeça, melhor. Então, a cabeça tem que ficar bem redonda, melhor. Tá? Então, assim, radiologicamente, a gente vai ver o quê? Imagem branca, né? Hipotransparência, quer dizer, aumento da densidade do núcleo, da cabeça. Achatamento, né, da cabeça, ela fica mais achatada. Depois ela fragmenta, ó, igual aqui, ó. Ela está toda fragmentada aqui, ó. Né? Então, tem várias fases, na verdade. Fica irregular.
Como a cabeça está doente, consequentemente, com a evolução da doença, pode ter alteração no colo do fêmur também. Se tem alteração no colo do fêmur, já é mais difícil tratar, né? Porque não está só na cabeça do fêmur, já passou para o colo do fêmur. Então, fica mais difícil a gente tratar, tá? Então, ó, necrose, fragmentação, remodelação ou ressuscitação, residual. Pode falar. Você falou que fica mais difícil o tratamento quando acomete a... Pode repetir essa última frase? Essa O última parte? colo. Na verdade, ó, quando a doença começa a acometer, aqui está a cabeça, ó. Quando a doença começa a acometer o colo do fêmur também, aqui, ó, a proximidade, né, do colo com a cabeça, começa, por exemplo, a alargar o colo, né? Então, isso é um fator de prognóstico ruim, porque ela não está mais só na cabeça do fêmur, ela está no colo, em relação à mobilidade do quadril, em relação à remodelação da cabeça, em relação à dor, tá? Seria um fator que vai dificultar o prognóstico. Na doença de Legg-Calvé-Perry tem uma característica. O laboratório não tem muito valor, não. Proteína C reativa alta, né? Covid, por exemplo. VHS alto, processo inflamatório, né? Mas, assim, a gente vai ter a imagem como a nossa principal ferramenta. Então, assim, o raio-x panorâmico de bacia tem que ser em 2 posições sempre. AP, ó, a gente está vendo aqui, ó, e dupla abdução, tá? Na dupla abdução, você percebe que esse lado aqui, à esquerda, tem uma alteração na cabeça aqui, ó. Essa dupla abdução, quer dizer, é o perfil, eles chamam de posição de RAM, né? Então, quando a gente estuda o panorâmico, raio-x panorâmico de bacia, AP, olha, eu estou estudando a cabeça, a parte lateral do colo, a cabeça, a parte medial do colo, né? Quando eu estudo a dupla abdução ou posição de RAM, com as pernas abduzidas, as coxas abduzidas, eu estou estudando aqui a parte anterior do colo e aqui a parte posterior do colo. Tá bom? A ressonância, né? Hoje em dia, toda criança com doença de Pertz se faz ressonância. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem, ó, na ressonância, ó, desse lado aqui, ó, direito, a cabeça normal. A gente tem aqui do lado esquerdo, aqui, ó, da ressonância, por exemplo, a cabeça está alterada, está achatada, né? Então, a ressonância é uma eficácia muito grande na doença de Pertz. Em relação à cintilografia, quando se injeta uma substância radioativa, a tecnésio 99, ou uma outra substância, ela vai mostrar se tem um local com algum tipo de inflamação, vai aparecer na cintilografia, dá um diagnóstico muito precoce. Eles usam muito em tumores, né? Cintilografia. Mas pouco se usa a cintilografia, normalmente se usa mais a ressonância na doença de Legg-Calvé-Pertz. Você, com a ressonância, a gente consegue estudar a cabeça do fêmur perfeitamente. Acetábulo também, né? Então, você vê a forma da cabeça do acetábulo, porque o acetábulo que está aqui, ó, ele vai ser o molde para aquela remodelação da cabeça na doença. Então, o acetábulo vai ser muito importante. Antes da ressonância, eles faziam muita artrografia. Mas a artrografia, você tinha que internar a criança, anestesiar a criança, injetar contraste na articulação da criança. Um método muito invasivo. Hoje em dia está praticamente em desuso devido à ressonância. Tá? Então, cintilografia, né, é um método diagnóstico também, quando você tem a clínica, tem exame radiológico simples. É muito eficaz. Por exemplo, esse quadril aqui, ó,
do lado esquerdo aqui, ó, uma cintilografia, eu tenho uma captação maior aqui da substância radioativa aqui. Por quê? Porque a captação tem um processo inflamatório no meu quadril esquerdo. Então, existe aqui uma captação maior. Isso na cintilografia é muito precoce. Tá? A artrografia, né? Aqui em branco, vocês estão vendo que é contraste, preenchendo o espaço articular, para você, em várias posições, você tentar identificar a cabeça, a forma da cabeça. Era o exame de antes da ressonância, muito usado antes da ressonância. Com a ressonância, ela ficou meio que em desuso. É um método muito invasivo. Essa classificação aqui, classificação de Castro, é a mais clássica. É aquela história da classificação de Gustilo para fratura exposta, né? É uma classificação importante, uma classificação que cai sempre, né? Castro, ele faz um estudo, né, em relação o que foi acometido da cabeça do fêmur. Então, por exemplo, eu tive um acometimento grande da cabeça do fêmur, um acometimento pequeno da cabeça do fêmur. Isso aí é importante. Quanto menor o acometimento, melhor o prognóstico. Então, você tem aqui, Castro, o seguinte, ó, são grupos, né? É uma classificação antiga, mas ela é acadêmica. Então, o Castro, ele fez grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Ó, por exemplo, grupo 1, ó, vou voltar depois, tá? Grupo 1, ó. Grupo 1 de Castro. Aqui em azul está mostrando o envolvimento da cabeça. Então, um pequeno envolvimento anterior da cabeça. Se a cabeça foi pouco envolvida, ela vai remodelar redonda. Então, tem um prognóstico normalmente melhor. Grupo 2 de Castro, vou voltar aqui. Grupo 2 de Castro, ó, ele teve um envolvimento maior da cabeça. Né? Tem até um sequestro aqui, ó. Movimento de aproximadamente 50% da cabeça. Aqui, ó, no meio do azul aqui, tem um sequestro ósseo. Né? Ela vai remodelar, mas com mais dificuldade do que o grupo 1. Tá? No grupo 3, a gente tem envolvimento de quase toda a cabeça. Por exemplo, 3/4 da cabeça foram envolvidas. A cabeça foi envolvida, muito envolvida, né, a cabeça. E no grupo 4, toda a cabeça foi envolvida. É claro que isso aqui, ela vai ter um prognóstico reservado, porque toda a cabeça está envolvida, quer dizer, toda a cabeça do fêmur vai passar pelas 4 fases. Quais são as 4 fases? Necrose, fragmentação, ossificação e residual. Mas ela vai normalmente ficar, no final, ela vai ficar mais achatada, porque toda a cabeça foi envolvida. Então, a classificação de Castro, ela é acadêmica e importante. Tá? Grupo 1, ó, um pequeno envolvimento da cabeça, pequeno mesmo, anterior. Grupo 2, maior envolvimento, anterior, lateral. Pode ter sequestro. Mais ou menos metade da cabeça foi envolvida. No grupo 3, quase toda a cabeça do fêmur está envolvida. Como quase toda a cabeça está envolvida, já tem alteração no colo do fêmur. Cistos, alterações no colo do fêmur. E no grupo 4, toda a cabeça femoral foi envolvida. Tá? Grupo 1, ó, um pequeno envolvimento que a gente vai notar, na verdade, não no raio-x simples, na ressonância, porque no raio-x vai ser difícil ver, no raio-x simples. Né? No grupo 2, um envolvimento maior da cabeça. Aqui um raio-x que você tem mais dificuldade de ver a cabeça. Esse lado aqui está normal, ó. O lado direito está com envolvimento da cabeça, do fêmur. E no grupo 3, ó, um envolvimento importante, mais de metade da cabeça foi envolvida,
E no grupo 4, a gente nem tem mais cabeça, né? Foi todo envolvido. Ó. Grupo 1, então, um pequeno envolvimento anterior. No grupo 2, um envolvimento de quase metade da cabeça, né? No grupo 3, um envolvimento de mais ou menos 3/4 da cabeça. E no grupo 4, envolvimento de toda a cabeça do fêmur. Lembrar que tem as fases radiológicas, necrose, fragmentação, remodelação residual. Qual a classificação mais usada, assim, mais moderna? Essa classificação do pilar lateral. Olha o que é isso? O pilar lateral, ó, é quando a gente pega a cabeça do fêmur, aqui está o trocânter, o colo, a cabeça do fêmur, você divide em 3 pilares, ó, um lateral, um medial e um central. Por que é importante esse pilar lateral ficar preservado? Se você preservar o pilar lateral, vai ser importante por quê? Porque quando a cabeça remodelar, aqui está a acetábula, você tem um pilar lateral preservado, a cabeça do fêmur ela vai remodelar mais redonda. Então, isso é importante, esse pilar lateral preservado. Tá? Então, eles fizeram uma classificação chamada classificação do pilar lateral. Por exemplo, grupo A, grupo B, grupo C. Grupo A é que você mantém a altura do pilar lateral. Isso é bom, porque a cabeça do fêmur vai ficar mais redonda. É bom. No grupo B, você perdeu a altura do pilar lateral, mas você ainda uma altura de menos de 50%, você ainda tem, ela vai ficar mais um pouco redonda mesmo, um prognóstico moderado. O grupo C é aquela que você perde muito pilar lateral, mais de 50%. Então, a cabeça vai ficar muito achatada, prognóstico ruim. É isso aqui, ó. Então, no grupo A, a gente preservou o pilar lateral. Ó, decrosou aqui, ó. Mas eu preservei o pilar lateral. Estou vendo isso AP, isso não AP, né? Estou vendo o pilar lateral está aqui. Então, isso é bom porque a cabeça, quando remodelar, ela fica mais redonda. No grupo B, eu perdi mais ou menos aqui, ó, por exemplo, uma parte do pilar lateral. Perdi 30% do pilar lateral, um exemplo. Mas ele se manteve ainda. Então, ela vai remodelar mais redondo um pouco do que aqui, né? Aqui no grupo C, ó, eu perdi o quê? Mais de 50% do pilar lateral. Então, isso é ruim, porque quando a cabeça remodelar, tendo uma acetábula aqui como molde, ela não vai ficar redonda, ela vai ficar achatada. Então, prognóstico ruim. Então, vocês estão doença celiac Calvé-Perry, e tem que conhecer, né, a classificação de cátero e a classificação do pilar lateral. A classificação de cátero muito acadêmica e a classificação do pilar lateral, né, uma classificação mais usada assim, em termos práticos, né? Tá? Então, importante do pilar lateral que está aqui, ó, é você preservar a altura dele. Ó. A, eu preservei a altura do pilar lateral. B, eu tive uma perda de, por exemplo, 40% da altura do pilar lateral. E C, eu perdi, por exemplo, aqui 70% da altura do pilar lateral. O C vai ter um prognóstico muito ruim. A cabeça vai ficar muito achatada quando remodelar. Tá bom? A, pilar lateral. B, perdi a altura do pilar lateral. E C, a gente perdeu mais da metade do pilar lateral. Sempre é bom, quando a doença é de um lado só, a gente comparar com o lado normal também, fazer o raio-x do lado normal também. Sinais de risco são 5. Por exemplo, Cátaro, em 1971, descreveu 5 sinais radiológicos que seriam sinais de risco. Sinais de risco. Sinais de risco, né? Quais são os sinais de risco? São 5.
É acadêmico? É, tem que gravar. Sinal da unha, quer dizer, isso aqui, ó. Sinal da unha é uma destruição aqui, ó, destruindo toda a parte lateral, inclusive o pilar lateral, ó. Eles chamam de sinal de gauge, sinal da unha, tá? Esse sinal aqui. Tá? Calcificação lateral da epífise é um sinal de prognóstico ruim, quando a gente tem calcificação aqui, ó, na parte lateral. Isso dificulta muito a abdução do quadril, sinal de mau prognóstico. Subluxação lateral também, né? Se o quadril ele está subluxado, ele deixa de ter o acetábulo como modelo certinho, se ele está subluxado. Isso aí é um fator de mau prognóstico. Cistos metafisários. Isso aqui é ruim, por quê? Porque já aconteceu dela atingir já o colo do fêmur. Então, quando já tem alteração no colo do fêmur, doença de Pertz, isso é ruim. E horizontalização da fise. Ó, desculpe. Horizontalização da fise, quer dizer, seja uma doença antiga, uma doença que vai evoluir mal, quando a fise fica... A fise do quadril, a cartilagem de crescimento, ela é oblíqua. Ela é assim, ó, oblíqua. Quando ela fica horizontal, mau sinal, sinal de que a doença já atingiu o colo, ela já está com muito tempo de evolução, com a cabeça evoluindo mal. São sinais de mau prognóstico. Tá? Então, aqui, ó, a classificação da coluna lateral descrita por R e colaboradores define o quê? Sempre na incidência anteroposterior, tá? O aspecto radiográfico encontrado no período de fragmentação máxima, presença de fratura subcondral e no grau de comprometimento da coluna lateral da epífise, no grau de deslocamento da epífise. Então, qual que vai ser a resposta? Mais correta, a pergunta é difícil, né? Na verdade, ó, isso aqui, ó, o raio-x na classificação de Ehring tem que ser antero-posterior. Posição neutra. Quando o fragmento é melhor de ver, porque você vê a altura que foi perdida, quando a cabeça está fragmentando, a gente vê a altura que foi perdida na cabeça, né? Que depois ela vai remodelar. Tá? Ela se baseia no aspecto radiográfico encontrado no período de fragmentação máxima? Também, na verdade, também. Essa aqui também teria um valor de certo. Apresenta a fratura subcondral e no grau de comprometimento da coluna lateral da epífise? Também. No grau de deslocamento da epífise, não. No grau de deslocamento da epífise, não. Porque o deslocamento da epífise é a subluxação, né, do quadril, subluxação da epífise. Isso aí, o deslocamento, não tem muito a ver com a sua classificação. Mas não é uma pergunta boa para vocês, porque é uma pergunta que dá dúvidas, e tem algumas assertivas aqui que você pode considerar como certa, tá? As condições da congruência do quadril ao final da maturação esquelética são os principais fatores que determinam o prognóstico da doença de Leck-Calvé-Pertz. O que ele quis dizer com isso? No final da doença, você tem que ter uma cabeça redonda. Por quê? Ela tem que se articular com o acetábulo. E lembrar que o acetábulo é um molde, a cabeça tem que remodelar bem redonda. Se ela ficar achatada, o prognóstico vai ser ruim. Se ela ficar redonda, normalmente o prognóstico é bom. Tá? Imagina uma criança, por exemplo, pegou uma doença, fez o diagnóstico de doença de Leck-Calvé-Pertz com 4 anos de idade. Ela evoluiu mal, ela vai ter dor, ela vai ter limitação do quadril e, no futuro, vai ter uma artrose precoce. Você comparando esse quadril aqui, ó, um quadril normal, ó, do lado direito aqui, um quadril normal.
uma articulação normal. E do lado esquerdo aqui, ó, uma articulação com espaço articular diminuído. Ó. Você vê que o colo está subluxado, né? A cabeça, na verdade, ela está subluxada. Ela não está totalmente congruente com o acetábulo. Ó. Aqui está o acetábulo. Ó. Ela está lateralizada, né? O colo ficou curto, ficou largo. Ó. Se você olhar esse colo do fêmur aqui, ó, comparando com esse aqui está mais largo, né? Ele está mais curto. Então, assim, artrose, né? E candidata a uma prótese. A artroplastia total de um quadril, ela é problemática numa pessoa muito ativa, numa pessoa jovem, né? A artroplastia é uma cirurgia boa para quem tem 70 anos de idade, 80 anos de idade, né? Não para uma pessoa muito ativa. Tá? Tratamento, isso a gente pergunta a vocês, ó. A doença é autolimitada, aquilo que a gente falou. Ela começa com o quê? Necrose, depois fragmenta, depois remodela, depois tem a fase residual, fase de cura, com ou sem sequela. Então, ela é autolimitada. Mesmo que eu não trate, ela vai chegar na fase final de cura, com ou sem sequela. Isso que a gente falou, ó, quanto mais redonda a cabeça, congruente com o acetábulo, melhor o prognóstico, evidentemente. Por isso que as classificações são importantes, Cáter, classificação Hering, né, do pilar lateral, classificações que ajudam a gente a tratar. Onde é bom, assim, tratar? É quando a cabeça está necrosando, está fragmentando. Por quê? Porque, por exemplo, se a cabeça está naquela... São 4 fases, necrose, fragmentação, remodelação residual. Se a cabeça está necrosando, fragmentando, se você colocar ela em contato com o acetábulo, ela vai ter mais chance de remodelar melhor, mais redondo. Então, a gente sempre pergunta em prova a vocês, quais são os princípios básicos do tratamento da doença de Legg-Calvé-Perry? Número 1, descarga. A gente faz uma descarga, quer dizer, evita a criança fazer esporte. Por vezes, a criança tem que usar muleta. Quer dizer, você tirar o peso da articulação. Vai ser sempre um problema isso. Né? Depois, eu vou querer conter a cabeça e epífice no acetábulo. Como é que você vai conter a cabeça no acetábulo? Você pode usar um gesso, por exemplo, com a coxa e a abdução. Aí você está contendo a cabeça no acetábulo. E a fisioterapia precoce. A fisioterapia mantém a mobilidade da articulação. Quer dizer, a articulação está doente. Se eu tenho dor, eu não vou usar os músculos, eu não vou usar estruturas que ficam junto à articulação, e assim, ela vai ficar rígida. Então, a gente tem que tentar manter a mobilidade da articulação. A intenção é o quê? É que ela reossifique, remodele a cabeça o mais redondo possível. Tá? Então, aqui, ó, uma cabeça esférica e uma cabeça necrosada. Uma cabeça normal esférica, aqui uma cabeça necrosada. Achatada, né? Ó, achatada. É claro que esse quadril dói muito, né? O tratamento ele pode ser conservador ou cirúrgico. Tratamento conservador envolve o quê? A descarga, envolve a fisioterapia, envolve a contenção da cabeça no acetábulo. Como é? Com aparelho engessado, por exemplo. Se usa o aparelho engessado aqui ó, por 3, 4 meses, ó, tentando manter a cabeça em contato bom com o acetábulo. O acetábulo cobriu a cabeça. Por quê? O quadril está abduzido. Aqui é uma órtese. É uma órtese que mantém a cabeça abduzida, uma órtese de dupla abdução, isso aqui, ó. Órtese de dupla abdução. Mantém a cabeça em contato melhor com o acetábulo.
Mantém aqui em contato melhor com o acetábulo. A vantagem da órtese sobre o gesso é que você pode tirar a órtese para fazer fisioterapia. Com o gesso aqui, ó, ele fica por um período grande, é mais difícil retirar o gesso para fazer fisioterapia, né? A locomoção é sempre um problema. A doença de Perse, né? Difícil. Às vezes a pessoa está tratando com gesso ou com uma órtese. E o tratamento cirúrgico são aqueles casos mais difíceis, né? No tratamento cirúrgico, o que ele visa, basicamente? No tratamento cirúrgico, ele visa melhorar a posição da cabeça em relação ao acetábulo, quer dizer, cobrir a cabeça, né, pelo acetábulo, fazendo a cobertura ali. Acetábulo e cabeça. Aí, quando ela está, por exemplo, luxada, subluxada, a cabeça, você vai tentar melhorar a posição. Então, aí são as osteotomias do fêmur, né, que você variza o fêmur aqui tentando. Ó. Isso aqui é uma osteotomia varizante do fêmur. O que ele fez? Ó? Ele mudou o ângulo aqui, ó, diminuiu esse ângulo aqui entre o fêmur, a diástase do fêmur e o colo do fêmur, tentando posicionar melhor a cabeça no acetábulo. Eles chamam de osteotomia varizante do fêmur, muito comum nessas patologias. Eu posso também modificar o ilíaco, é uma cirurgia mais difícil. Ó. Cirurgia feita pelo ortopedista pediátrico. Ó. O que ele fez aqui? Aqui está a cabeça do fêmur. Ele rodou o acetábulo. Ó. Ele fez uma osteotomia do ilíaco, mais difícil de fazer, e rodou o acetábulo. Tem vários tipos de osteotomia do ilíaco. Mas a intenção é cobrir a cabeça do fêmur. Tá? Isso aqui que ele está falando aqui é Salter. Já tem outros tipos. Na verdade, o tratamento cirúrgico em doença de Lecca-Calvé-Perse seria assim, cirurgia de salvação, que tem, assim, às vezes, resultado muito reservado. Né? Aqui é a osteotomia varizante do fêmur bilateral, por causa da doença de Perse bilateral. Se usa placa e parafuso mesmo. Tá? Pergunta, gente? Professor, no caso do tratamento cirúrgico, entra artroplastia? Não, aí está perguntando da artroplastia. O tratamento cirúrgico é Isso. feito na criança, esse tratamento aqui. Varizante, valdizante, durante uma daquelas fases, tentando melhorar a posição da cabeça com acetábulo. A Ah, tá. Então artroplastia, essa aí é enquanto deve estar em curso, né? a artroplastia seria depois da fase de residual, que é a fase de Entendi. cura, com ou sem sequela. Só que a artroplastia tem que ser no adulto. Você não Entendi pode agora. fazer uma artroplastia no indivíduo em crescimento, certo? Tem que ser no adulto. Certo. É um problema, né? Uma artroplastia numa doença de... Eu tenho um parente com doença de Perse, assim. É realmente um problema, porque a criança fica... A pessoa fica desde jovem, né? Com dor, com limitação, né? Não pode fazer um esporte, não pode levar a vida normal igual vocês levam, graças a Deus, nós levamos, né? Graças a Deus. Então, assim, eu vou passar a matéria do TAC, gente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, rapidinho. O TAC da prova, né? Porque o TAC vai ser até... Na verdade, o TAC vai ser até a matéria que a gente tiver dado, né? Ó, não vai ter muita matéria, vai ter menos matéria para o segundo modo que para o primeiro modo, ó. Doença de Lecca-Calvé-Perse, epifisiólise femoral proximal, que é no quadril também, a gente vai estudar. Luxação congênita do quadril, a gente vai estudar também no quadril. Pé torto congênito, até ontem eu operei um pé torto congênito, meio gravezinho, a gente vai estudar, tá? Lesão meniscal, lesão ligamentar, de cartilagem do joelho. Infecções, por exemplo, tuberculose, osteomielite, infecções ósseas, né? Tumor benigno, os tumores benignos mais comuns, os tumores malignos mais comuns, tá? Então, assim,
Aí vai ter a prova módulo e depois vai ter uma aula de patologia do punho da mão. Coisa interessante no punho da mão, como, por exemplo, síndrome do punho do carpo, que é muito comum, que é um nervo mediano que fica apertado, e outras patologias da mão. Então, assim, eu acho que não é muita em relação ao primeiro módulo, é menos matéria, e fica melhor de vocês estudarem, né? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a aula? Professor, Assim, essa cirurgia, osteotomia do fêmur, ela causa desvio na perna? Ou ela não chega encurta, a causar? ela encurta a perna. Essa osteotomia varizante aqui, ó, do fêmur, é muito usada em doenças de Pertz mesmo. O que ele faz? Normalmente a cabeça fica subluxada, o ângulo aqui, ó, de ápice do fêmur e colo do fêmur é de 135 graus. O que ele faz aqui? Ó? Ele diminui esse ângulo, põe, por exemplo, 120 graus. Aí ele conseguiu uma cobertura melhor da cabeça em relação ao cetábulo, mas ele encurta a perna. Ele encurta mais ou menos de 1,5 centímetros, 2 centímetros a perna. Se a pessoa ficar bem do Pertz aqui, uma coisa que ela, quando tiver maior, vai ter que fazer é um alongamento ósseo. Através de um fixador externo, você pode fazer um alongamento de um osso, do fêmur, da tíbia, para equalizar o membro direito com o membro esquerdo, né? Mas, assim, essas cirurgias, elas são cirurgias grandes e meio que de salvação. Os resultados, dificilmente tem um paciente com resultado assim excelente com essa cirurgia, né? Mas ela melhora o quadro, né? A cabeça, em vez de ficar, por exemplo, totalmente achatada, ela vai ficar parcialmente achatada. Então, o paciente vai ter um quadro clínico melhor para o seu futuro, tá? Elas são feitas nos casos mais difíceis já, né? Por isso Já. que já não... Elas são feitas, por exemplo, no Rio de Janeiro, faz no INTO, no pessoal da ortopedia pediátrica. Aqui em Paraíba do Sul tem o HTO, não sei se já ouviram falar. É um hospital que tem todos os grupos também, de ortopedia, mas não tem ortopedia infantil. Essa cirurgia que vocês estão vendo aqui, essa imagem, ela é feita pelo ortopedista pediátrico, de rotina, né? Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Era só isso mesmo. Obrigado, professor. Obrigado. E eu prometo que eu vou falar com o Pedro, mandar o resultado para ele. Conversei com o Júnior em relação ao TAC. Aí, se ele achar que tudo bem também, a gente, já no início da semana, a gente tem que falar para vocês, tá? E lembrar que as aulas práticas são na 14ª semana e 15ª semana, aquelas aulas lá do Silva Mello. Quer dizer, vai ser 14ª semana, vai ser na primeira semana de novembro, e a 15ª semana vai ser na segunda semana de novembro. Tá bom? Tá, gente? Tá joia, Tá professor. certo, Obrigado. professor. Obrigada, professor. Foi ótima aula. Obrigado para vocês. Obrigado.